Engrandecido e exaltado seja o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Assim, pela graça do Senhor, retomamos nossa sequência, brevemente interrompida no domingo passado, em que preguei à noite no Evangelho de João, capítulo 3, do 1 ao 16. Então retomamos Colossenses capítulo 2. Antes da leitura, oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, Criador dos céus e da terra e tudo quanto neles há, elevamos nossa voz, nosso pensamento diante do Senhor nesta hora, entendendo o privilégio e também a gravidade, ó Deus, deste ato. O privilégio porque pecadores, pervertidos como nós, mortos até então nos nossos delitos e pecados, por Tua misericórdia e graça, pelo sacrifício de Jesus Cristo, fomos inseridos na família da fé. E entendemos a responsabilidade, ó Deus, de pisar nos Teus átrios com as nossas mãos impuras. Por isso confessamos-Te as nossas faltas agora há pouco, e desejamos, ó Pai, ser instruídos pelo Senhor, para que as nossas faltas diminuam, para que cresçamos, ó Deus, em santidade e graça, para que diminuamos em perversão e avancemos na santificação. Por isso, Senhor, carecemos da Tua palavra, que é viva e que é eficaz, que é mais penetrante do que espada de dois gumes, que separa a alma e o espírito, a junta e a medula, que ainda é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. Ela é perfeita e capaz de restaurar a alma. Ela é útil para o ensino, para a correção, para a exortação, para a educação na justiça. E assim, Senhor, nós Te imploramos, fala conosco. Estamos no lugar que nos apraz, estamos na ocasião em que nossa alma se compraz, estamos aqui reunidos como porção da Tua igreja, aos Teus pés, ávidos por receber a porção que Tens preparado para nós. Assim como o Teu servo, nós também declaramos: quão amáveis são os Teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Nossa alma suspira e desfalece, ó Deus, pelos atos do Senhor. O nosso coração e a nossa carne exultam pelo Deus vivo. Sabemos que o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Nós, ó Deus, nós encontramos nos Teus tabernáculos, na Tua companhia, na Tua presença, sentido e razão para a nossa vida. É a oração que fazemos no nome precioso de nosso Redentor Jesus Cristo. Amém. Eu vou lendo a passagem à medida que for reiterando os pontos que já passamos por ela. Então eu evito de lê-la duas vezes. Nós já sabemos qual é o nosso tema: epístolas da prisão. Para quem não sabe ainda, o apóstolo Paulo escreve 4 cartas estando no calabouço romano. Isso é demasiadamente importante para nós sabermos. Quando lemos as suas preciosas sentenças e frases e ensinos, cheias de motivação, de esperança, demonstrando contentamento, é muito importante sabermos que ele está num contexto extremamente desfavorável. Ele não está numa praia de férias, curtindo a vida numa boa. Ele está numa situação pessoal desfavorável,
e ainda assim seu coração está envolvido com a igreja. E elas são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Já percorremos as duas anteriores, Efésios e Filipenses, estamos agora em Colossenses, e se o Senhor permitir, chegaremos até Filemon. Nesse trecho do versículo 1 ao versículo 10, o apóstolo Paulo está reforçando um ensino que para aquela igreja já era notório. Eles já sabiam disso, eles já eram crentes, eles já foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, eles já caminhavam firmes nesse Evangelho, mas o apóstolo Paulo entende a relevância de reforçar para eles o que é o nosso tema: Cristo, o excelso, o único e todo suficiente Salvador. Por que o apóstolo Paulo entende que precisa reforçar esta verdade para aquela igreja? Porque aquela igreja sofria pressões, eles sofriam com as vãs filosofias de falsos mestres que intentavam contra eles, tentando corromper a fé no único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo, no mínimo dividi-los entre Cristo e outras coisitas mais. Então Paulo está reforçando para eles, porque assim eles estarão protegidos, preparados contra as vãs filosofias. Essa expressão não é minha, essa expressão está no texto, os irmãos já viram e vão rever hoje novamente. E o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui então para prepará-los contra as vãs filosofias? No início do versículo 2, ele está fortalecendo, aí pode ir passando, fortalecendo os corações. Na nossa versão aqui diz assim: para que o coração deles, eu vou ler o 1 e o comecinho do 2. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado. Uma outra versão que eu li para os irmãos, no lugar de confortado está o verbo fortalecer, para que o coração deles seja fortalecido. O coração daquela igreja estará fortalecido à medida que eles relembrassem de que eles trouxessem de fato à mente esta premissa, esta verdade, de que Cristo, o excelso, o único e suficiente Salvador. Ainda no versículo 2, continuando: para que o coração deles seja fortalecido e vinculado juntamente em amor. Então no versículo 2 nós vemos outra coisa que o apóstolo Paulo está fazendo para prepará-los, unindo-os em amor. O primeiro recurso, somado ao segundo recurso, preparará melhor esses irmãos para as intempéries da caminhada cristã. Ainda, para que o coração deles seja fortalecido e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Aqui nós já vamos encontrar um outro recurso, uma outra ação do apóstolo Paulo. Ele quer também enriquecê-los em pleno conhecimento. O que mais o apóstolo Paulo faz? O que mais ele quer fazer? O que mais ele pretende fazer? Ele quer enriquecê-los no pleno conhecimento de Deus. O verso 3 diz: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Procure a sabedoria do Senhor, procurem conhecer melhor e aprofundar em si no conhecimento do Senhor, porque este também é um recurso apto e capaz de preparar vocês para continuarem caminhando firmes. O nosso desafio, meus irmãos, não é chegar até aqui, o nosso desafio é continuar. O nosso desafio é permanecer, o nosso desafio não esfriar, é não desanimar, é não olhar para trás.
nós encontramos nas Escrituras uma série de admoestações quanto a não olharmos para trás, a não voltarmos a revolver na lama depois de lavados, a não voltar a comer o vômito, o mal que nós regurgitamos. E aqui o apóstolo Paulo tem essa preocupação. Ainda aprendemos que ele usa de um outro recurso aqui na passagem, o número 4, 1.4, protegendo-os como um atalaia, o verso 4 e o 5, vamos ler juntos, o 4 e o 5, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé. Ele vai dizer que o papel que ele desempenha e muitos outros que o Senhor levanta é para servirem de referência, era para servirem de modelo, de orientação. São mestres, professores, pastores, presbíteros, os apóstolos que foram colocados na função de atalaia, ou seja, de guarda, de sentinela. Esse é um recurso que vocês também têm. Não menosprezem as lideranças que o Senhor colocou sobre vocês. Assim é o que ele está fazendo aqui. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora eu esteja ausente quanto ao corpo, em espírito estou com vocês alegremente, para fazer o quê? Para verificar a vossa boa ordem e para verificar a firmeza da vossa fé em Cristo. Estou aqui nesse papel para ajudar vocês contra as vãs filosofias. É um recurso que o Senhor se utiliza. Versículo 6 e 7, nós vimos no último sermão. O apóstolo Paulo quer também relembrá-los sobre a origem e o propósito da fé. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Não vou pormenorizar esses itens, porque eles já foram expostos, estão gravados lá. Mas eu quero que nós leiamos agora, do versículo 8 ao versículo 10, finalizando este trecho, trazendo o último recurso que ele apresenta aqui, nesses versículos de 1 a 10. Vamos ler juntos? Cuidado que ninguém vale um comentário antes de apresentar ali o 1.6. Quando o apóstolo Paulo diz, cuidado que ninguém vos venha a enredar. Enredar significa prender na rede. E aí, nesses versículos, ele apresenta um recurso exponencial. O que mais o apóstolo Paulo quer fazer? Qual a sua intenção? O que ele está fazendo aqui? Entrelaçando-os em sólido fundamento, Cristo. Ao invés de estarem na rede das vãs sutilezas, desses enganos e engodos, o apóstolo Paulo quer que eles estejam entrelaçados num sólido fundamento. Cuidado que ninguém vos venha a enredar, aprisionar em redes, com suas vãs filosofias ou filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Vocês deveriam estar enredados em Cristo.
entrelaçado com Cristo, porquanto nele sim habita corporamente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, é Ele. Todos esses versículos, os 10, e nós veremos à frente também esta preocupação. Há um ponto em comum em todo esse trecho, sobretudo nesses 10 versículos. O apóstolo Paulo está profundamente preocupado com os falsos ensinamentos daqueles cujas falsidades e perversões, suas engenhosidades tentam minar a confiança dos colossenses em Cristo, afastá-los do verdadeiro e único Senhor das suas vidas. Eram sutis, eram disfarçados, mas o cabo, o final, era afastá-los do Senhor. Nós vivemos para a glória do Senhor, não há outra razão para a nossa vida. Não há conquista, não há realização, não há sentido na nossa vida longe de Cristo. E nós deveríamos estar como o apóstolo Paulo, profundamente preocupados com quaisquer coisas que possam nos afastar de Cristo, e assim corromper o sentido da nossa vida, minar a razão da nossa existência. Nós não deveríamos olhar com simpatia, nem com amistosidade, aqueles que, ainda que não tenham a intenção, querem ceifar nossa vida. Nós não brincamos de roleta russa, nós não pegamos uma arma e ficamos tentando ver se seremos salvos da próxima dedilhada, da próxima engatilhada. Nós não somos loucos de fazermos isso, mas nós fazemos isso com a nossa relação com Cristo. Quando nós aceitamos de forma amistosa, de forma mansa, de forma cordial, aqueles que querem corromper a nossa alma, de maneira nenhuma. Assim nós podemos começar a entender quando o Cristo, quando encarnado, lidou de forma tão dura com aqueles que queriam fazer a mesma coisa com Ele. Afastá-los do Pai, afastá-los da sua missão, afastá-los do propósito da sua vida. Nos lembramos lá em Mateus 16, quando ele começa a dizer o que haveria de acontecer com ele, de certa forma resumindo qual era a sua missão, e Pedro, chamando à parte, começa a adverti-lo, aparentemente preocupado com ele, aparentemente um dos discípulos cuidadosos: mestre, de modo nenhum te acontecerão essas coisas, eu tenho cuidado do Senhor, tadinho do Senhor. Era uma vã sutileza, era uma falsidade disfarçada de cuidado, era uma corrupção terrível, disfarçada em amizade, em apreço. E por isso a resposta dura de Cristo: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. E eu digo que muitos daqueles que se dizem nossos irmãos deveriam ouvir de nós as mesmas coisas, ou deveriam encontrar nossa mesma postura. É por isso que Paulo, mesmo estando lá encarcerado, ele está preocupado com essa igreja. Eu estou vigiando a firmeza da fé de vocês, e vocês tenham cuidado para que ninguém vos venha a enredar, a prender vocês numa rede com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Vocês não podem voltar. Vocês foram libertos por Cristo Jesus. Vocês foram libertos em Cristo Jesus. No capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós não podemos mais voltar às algemas, nós não podemos mais voltar à clausura, à escravidão. Ele vai dizer, muito parecido com os Gálatas, quando diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei pois firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu não encontrei consenso nos comentaristas que eu pesquisei,
porque Paulo aqui ele não é tão explícito o que ele quer dizer com essas vãs filosofias. Há duas grandes possibilidades. Quando a primeira delas, eu não coloquei aí, mesmo se você quiser anotar, letra A, rudimentos do mundo. O que pode significar isto? Rudimentos do mundo, que ele diz aí no versículo 8, que eles não deveriam ser enredados por esses rudimentos do mundo. Alguns comentaristas entendem que há aqui um sentido ético, um sentido moral, o sentido de moralidade, do que é certo ou errado. Havia algumas vãs sutilezas corrompendo a moralidade deles. Então eles corriam o risco de achar o que é certo, o que Cristo condena, e achar que é errado aquilo que Cristo honra. Era uma humanidade, rudimentos do mundo se refere a uma humanidade alienada da vida com Deus. São os rudimentos de homens mundanos, são rudimentos do mundo, ou seja, rudimentos mundanos. Um dos riscos que a igreja de Colossos enfrentava era com uma imoralidade associada à religiosidade. O risco não era de simplesmente abandonarem a igreja e voltarem para a vida de pecado. O problema era eles lidarem com o pecado de forma amistosa, de não se ofenderem, de não se incomodarem, de não acharem gravidade, de lidarem com aquilo de forma amena, amistosa. Não sei se foi na oração da Isabel, que eu acho que ela orou no momento de contrição. Ela fez menção, se não me falha a memória, é a dor por causa do pecado. A igreja vai perdendo de vista a sua firmeza na caminhada com Cristo, entre outros problemas, à medida que seu coração vai se tornando insensível para o pecado. Quando não há arrependimento, não há quebrantamento. É muito interessante quando Davi é confrontado com o Senhor por conta dos seus pecados, seus olhos são abertos, seu coração é sensibilizado de tal maneira que mesmo depois de meses justificando o seu pecado, depois de meses que ele estava andando com o coração endurecido, ele já tinha cobiçado a mulher que não era dele, ele já havia possuído a mulher que não era dele, engravidado a mulher que não era dele, trazido o marido dela para enganá-lo, como se o filho fosse dele, mandá-lo matar, colocá-lo na parte mais ferrenha da peleja para que ele morresse. Ele morreu e ele foi vivendo numa boa, ele foi vivendo insensível, uma religiosidade que ele continuava prestando todos os cultos, celebrando todas as festas, participando de todas as cerimônias, de todos os sacrifícios, toda Páscoa e Lua Nova. A mulher engravidou, nasceu a criança, até que ele foi confrontado com a verdade. E aí ele vai dizer, entre outras coisas: enquanto eu me calei dos meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Paulo está preocupado que essas vãs sutilezas ou os rudimentos do mundo venham a insensibilizar o coração desse povo. Talvez o maior risco fosse tentar aliar essas duas coisas: vida com Cristo e uma vida no aspecto moral nivelada por baixo. Tradição de homens. Encontrei talvez a maior das possibilidades do que significa. Enquanto os rudimentos do mundo eram um perigo ético ou perigo para a moralidade, a tradição de homens tem a ver com regras, regulamentações e ordenanças, através dos quais os judeus se pautavam no Antigo Testamento, como sombras da salvação. Só que com a vinda de Cristo, a pregação dos apóstolos, isso tudo se tornou nulo, sem sentido, sem significado, para salvar um pecador. Mas muitos judaizantes queriam ainda
perdurar estas cerimônias, queriam continuar escravizando os novos convertidos com estas regras. Em seus falsos ensinos, eles tentavam combinar a fé em Cristo com a confiança nas ordenanças dos fariseus. É por isso que aí no versículo 15, que nós chegaremos lá ainda, se o Senhor permitir, vamos ler juntos o versículo 15, por favor? E despojando publicamente o despojo ao desejo, e no 18 ele vai dizer: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Ou seja, algumas destas regulamentações tratavam da adoração aos anjos, ou enfim, confiança em doutrinas de homens, tantos ensinos errôneos que os afastavam de Cristo. Sejam os rudimentos do mundo, a imoralidade, ou a tradição dos homens, ou qualquer outro atrativo qualquer, o intento é sempre diminuir a suficiência de Cristo. É sempre apresentar alguma alternativa, algo valioso que você possa fazer, ou que você deva confiar, que divide a supremacia de Cristo na sua vida. Não é nem a minha saúde, não é a minha vitalidade, não é o meu dinheiro, não é o meu emprego, e mais nenhuma fé, nenhum ensino, nenhuma crendice, nenhuma amizade, nenhum relacionamento capaz de substituir Cristo na minha vida. Paulo estava totalmente imbuído nessa tarefa de lhes fortalecer com o poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não for o Evangelho, vocês serão levados pelos ventos de doutrinas. Paulo tinha o seu coração agitado. Eles não podem se deixar prender por essas coisas, eles não podem cair nessa rede, eles não podem se deixar levar por aquilo que retire a proeminência de Cristo em suas vidas. É por isso que alguns namoros teriam que ser interrompidos, algumas amizades deveriam ser desfeitas, alguns contratos deveriam ser cancelados, algumas condutas deveriam ser deixadas. Nenhuma amizade, nenhum relacionamento, nenhum sucesso podem substituir a excelência de Cristo na vida da igreja, porquanto nele, diz no versículo 9, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e vocês estão trocando Cristo por qualquer coisa que seja. Foi o que ele dissera sobre Cristo aí no capítulo 1, do versículo 15 em diante. Ele diz: este, quando ele se refere a Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, e o que estão ensinando para vocês, estão afastando vocês de Cristo, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ninguém é meu amigo que me afaste de Cristo, e pode continuar sendo meu amigo. Um dos critérios para avaliar se aquilo é vontade de Deus, se eu devo aceitar ou devo recusar, um dos critérios que eu devo usar é o seguinte: se isso vai me afastar do Senhor ou me aproximar do Senhor. Porque se me afastar do Senhor é me afastar da vida, é me afastar do sentido da vida. Eu vou ter que substituir. Nem tudo nesse mundo é capaz de substituir, nem todos os remédios para matar a minha depressão é capaz de tratar da tristeza do meu coração longe de Cristo. Nem todo tipo de amor, de amizade, de dinheiro é capaz de amortecer a dor do meu coração se eu estiver longe de Cristo. Ah, meus irmãos, se você nasceu nesse ambiente, cresceu nesse ambiente, nunca saiu, louvado seja o Senhor. Então você precisa acreditar no que o apóstolo Paulo está ensinando.
porque eu infelizmente não conhecia isso e me afastei dos caminhos do Senhor por 3 longos anos. Me senti em algum momento, quando retornei, como aquele filho pródigo que estava disputando as alfarrobas com os porcos, vivendo na devassidão do meu próprio coração, sem sentido para a minha vida. Só Cristo é merecedor de minha confiança total, de minha devoção total. Eu não abro mão da minha relação com Cristo para agradar quem quer que seja. Eu posso até estar equivocado, mas na dúvida, eu prefiro desagradar a pessoa do que desagradar o Senhor. É Ele quem me sustenta, é Ele quem é a minha sombra, é Ele quem me guarda, é Ele quem de dia toma conta de mim e de noite continua comigo, é Ele quem está comigo quando eu me deito, é Ele quem está comigo quando eu me levanto, é Ele que estará comigo se eu estiver na UTI, é Ele que estará comigo no cemitério, para me receber. Numa dessas falsas doutrinas, era diminuir a importância de Cristo, era valorizar os anjos, era valorizar homens, era valorizar outras coisas quaisquer. Quando o autor aos Hebreus escreve lá no 1º capítulo, ele diz assim: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? Com qual dos anjos o pai disse isso? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do filho, o que ele diz? O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. É para Cristo que se diz isso. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, e por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles, falando dos anjos, perecerão, tu, porém, falando do Filho, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Eu encerro esse trecho de Hebreus lendo: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. É o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouvirem. Não troquem o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Nenhuma amizade vale a pena, nenhum parentesco, nenhum recurso, nenhuma recompensa, nenhuma promessa, nenhum tipo de vínculo é capaz de substituir a plenitude de Cristo, a suficiência de Cristo. Concluindo, meus irmãos, essa plenitude da divindade, essa plenitude da deidade que habita em Cristo, habita desde a eternidade. Esse fato é comprovado de forma visível e tangível através das obras da criação e na redenção. Essa fé precisa ser renovada em nós, esta convicção precisa estar firmada em nós. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade.
Essa fé me certifica que toda a essência da glória de Deus está concentrada em Cristo Jesus, o teu Filho, o seu Filho, o nosso Senhor. É nesse sentido que pode ser dito que esta plenitude da divindade está incorporada, porque ela recebe a expressão concreta e plenamente realizada nele. Esta é nada mais que outra maneira de dizer que de eternidade em eternidade Ele é a imagem do Deus invisível. É por isso que Paulo diz: também nele estais aperfeiçoados. Os crentes de Colosso, meus irmãos, eles estavam sendo assediados a duvidar da suficiência de Cristo. Isso chegou até os ouvidos do apóstolo Paulo. Esse apóstolo Paulo que recebe a missão de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho esse que é a revelação de mistérios outrora ocultos, e que em Cristo Jesus esses mistérios são revelados. Esta igreja abraçou esse Evangelho com avidez. Até então andavam com firmeza nesse Evangelho, como vemos lá nos primeiros versículos do capítulo 1. Mas essa igreja, como qualquer outra, corre o risco de se afastar, de perder essa firmeza. É por isso que o apóstolo Paulo fala, prega, mesmo preso, mesmo algemado. E é um dos pedidos que ele faz para a igreja, que orasse para que ele, no abrir da sua boca, continuasse pregando o Evangelho. Não considero a vida preciosa para mim mesmo, senão que eu complete a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Quero justamente anunciar o Evangelho da redenção em Jesus Cristo. Estamos encerrando um ano, começando outro, que em tese não faz nenhuma diferença. É igual aquele adolescente quando vai fazer 18 anos, no outro dia ele acordou do mesmo jeito que na véspera. Nenhuma estrela brilhou, porque no outro dia ele acordou com 18 anos. Ele não ficou mais responsável e a barba não cresceu mais rápido. O que nós precisamos não é virada de ano para encontrarmos motivação e sentido para fazermos aquilo que não fizemos até então. Nós precisamos do que cabe a nós, tomar uma decisão. Nós já estamos ouvindo que Cristo é o nosso Redentor, é o único Senhor, é o Rei sublime, eterno, majestoso, soberano. Nós temos ouvido só agora, essas últimas semanas, quantas vezes que Cristo, o excelso, o único e todo e suficiente Salvador. Não negligenciemos isso, não abramos mão dessa verdade, disso que nos dá vigor, que nos sustenta, que nos faz perseverar na fé. Não troquemos esta verdade por pseudos amizades, falsas amizades, por falsos ensinos. Que sejamos valorosos defensores dessa fé, que a defendamos vigorosamente, sabendo que o que está em jogo é a nossa alma. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Gratidão por tudo que temos ouvido, por tudo que temos aprendido, pelo que o Senhor fez nesse ano e na nossa vida toda. Não desistiu de nós, ainda aqui continuamente nos instruindo, dando a sua palavra. O cântico que nós entoaremos agora é um cântico que ressalta de fato um reconhecimento pelo favor de Cristo, pelo seu sangue vertido. Nós fomos lavados por esse sangue, é esse sangue que perdoa os nossos pecados.
não é esta igreja, não é a nossa denominação, é Cristo. Não é a igreja presbiteriana que salva ninguém. A igreja presbiteriana não é o Evangelho é Cristo. Cristo.